Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Voltei novamente, estava com saudade de Tia Lau. Tia Lau voltou para a gente começar a nossa terceira unidade, tá? Marquem no livro de vocês o conteúdo que começa hoje, que já é o conteúdo da terceira unidade. Vocês conseguiram fazer a atividade que eu passei valendo nota? Primeira e segunda unidade, tá? Eu vou pegar na escola para corrigir, tá? Hoje nós vamos começar a nossa terceira unidade. Vamos lá? Presta atenção. Nossa terceira unidade vai falar sobre frações. Eita, que assunto é esse? Vamos prestar atenção, tá? Fração, a gente sempre vai usar um inteiro. Para que haja fração, eu tenho que ter um inteiro. Quando eu tenho um inteiro, ó, aqui está dividido o inteiro e aqui tem numerador, denominador, tá certo? Na fração a gente tem numerador e denominador. O numerador sempre vai ficar em cima do tracinho. Em cima, o numerador. Embaixo, o denominador. Aí tem aqui, ó. Numerador é o número que fica em cima. Indica quantas partes tomamos do todo, do inteiro. Eu peguei uma barra de chocolate e parti em um pedaço. Esse pedaço que eu parti, ele é o numerador. O denominador é o número que fica embaixo do traço. Indica quantas partes o inteiro foi dividido. Quando a gente pega uma barra de chocolate, a gente vê que ela já vem toda dividida. Aqueles quadradinhos da barra de chocolate é o denominador. Se eu tirar um pedaço da barra de chocolate para comer, eu vou contar quantos quadradinhos eu peguei para comer e coloco no numerador. Aí, na fração, a gente tem algumas divisões, tá? Não quer dizer que tem que ser sempre um círculo, tá? Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, desde que consiga dividir em partes iguais. Então, ó, um inteiro, estão vendo? Aqui eu dividi em dois pedaços, eu digo que eu dividi em um meio. Eu peguei um inteiro e dividi em duas partes, um meio. Eu peguei o inteiro e dividi em três partes, um terço. Dividi em quatro, um quarto. Aqui, ó, em 5, um quinto. Aqui eu dividi em 6. Aqui eu dividi em 7. Em 8, 9 e 10. Por quê? Meio, terço, quarto, quinto. Aí a gente vai fazendo até o número 10 em número ordinal. Isso, o denominador, tá? O numerador sempre vai ser cardinal. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes eu comi ou eu dei a alguém? Cardinal. Denominador que fica embaixo é ordinal. Aí tá aqui, ó. Um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo. E se passar de 10? Quando se passar de 10, não vai ser mais décimo, tá? A gente vai ler. Se aqui no caso, ó, um quinto, no lugar de ter sido 1, eu tivesse pintado mais escuro 3, então seria 3 quinto.
Quando depois do décimo, se eu dividir em 12 partes, eu já não vou botar em número ordinal. Eu vou botar o cardinal, no caso seria aqui, ó, 1, 12, e iria acrescentar uma palavrinha chamada de avos. 1, 12 avos. 3, 15 avos. Eu acrescento o número cardinal mais a palavrinha avos. Isso no denominador, viu? O numerador, ele sempre vai ser cardinal. Fração de uma quantidade. O que é isso, tia Laura? Vamos prestar atenção. Quando a gente vai pegar um inteiro e eu vou querer fazer, só quero uma parte dele, no caso aqui, ó. Eu quero 1/5 de 20. Vamos pensar que eu tenha 20 lápis de cor, mas eu só quero pegar 1/5. Como é que eu vou fazer? Ó? Presta atenção aqui, ó. Vou pegar a quantidade 20, vou dividir pelo denominador, que é 5, e vou multiplicar pelo numerador. Então, ó, 20 dividido por 5 vezes 1. 20 dividido por 5 é 4. Na matemática, a gente não coloca o sinal de vezes, tá? A gente bota um pontinho e esse pontinho a gente sabe que é multiplicação. Então, 20 dividido por 5 deu 4. Repetir vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, ó, 1/5 de 20 é 4. Eu tinha 20 lápis e só queria usar 1/5. Então, eu só ia usar quantos lápis? 4. Outro exemplo. 2/3 de 18. Como é que vai fazer? 18 dividido por 3 vezes 2. Tá aqui, ó. 18 dividido por 3 vezes 2. 18 dividido por 3, 6. Repetiu vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, 2/3 de 18 são 12. 4/7 de 21. Como é que vai fazer? 21 vezes dividido por 7 vezes 4. 21 dividido por 7 vezes 4. 21 dividido por 7 é igual a 3. Repetiu vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, 4/7 de 21 são 12. Primeiro conteúdo da terceira unidade, tá certo? Marquem no livro de vocês, mas eu vou dar uma explicação ainda mais para vocês, tá? Só espero, amores, voltei. Vocês viram que eu dei primeiro uma aula mostrando um slide. Agora, a gente vai para o quadro, tá? Para vocês entenderem melhor o que é fração. A gente viu que fração, ele é primeiro a gente tem que ter um inteiro. E esse inteiro eu vou dividir ele em quantas partes eu quiser. Aqui, então, vamos fazer outro desenho, porque o slide já foi um círculo. Vamos fazer aqui um quadrado. Eu tenho aqui um inteiro. Se eu dividir aqui, eu vou ter um meio. Eu dividi o inteiro em duas partes. Se eu fizer aqui, ó, eu vou ter um quarto. Se eu dividir aqui e dividir aqui, eu vou ter um oitavo. Fração. Mas aí o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente divide esse inteiro,
O que fica em cima, o numerador. Embaixo, o denominador. Denominador, em quantas partes eu dividi? Aqui eu dividi em 2. Se eu dividir em 2 e eu resolvi que eu vou usar essa aqui. Então, eu só usei uma, então. Mas se eu fizer assim, ó, qual vai ser o denominador? 4, porque eu dividi em 4. Quantas eu usei? 2. Se eu fizer assim, ó, eu também tenho quantas partes? 4, eu tenho 8. Em quantas partes eu usei? 4. Mas eu também podia tirar aqui, ó. Teria fração também, ó. Só que eu teria 8 partes que eu dividi e só usei 2. Eu poderia usar aqui, ó. Eu teria outra fração. Quantas partes eu dividi? 8. Quantas partes eu usei? 3. Também poderia fazer isso aqui, ó. Quantas partes ele está dividido? Em 8. Quantas partes eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fração. Lembrando que eu disse a vocês que na leitura da fração, o numerador, ele é cardinal, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, da forma que a gente lê. O denominador, ele vai ser ordinal até o 10. Meio, quando for 2. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. O que eu disse a vocês, ó. Se aqui fosse 15, eu leio, vamos supor que aqui tem 4. Eu vou ler, ó. 4, 15, ó. Então, lembrado que eu disse, depois de 10, eu não uso mais 11º, eu vou usar ordem cardinal acrescentado da palavrinha avos, tá certo? 4, 15, avos. Se tivesse 6 e aqui tivesse 18, 6, 18, avos. Acrescenta a palavrinha avos, tá certo? Depois de 10, não se vai usar ordinal. 11º, 12º, na fração não. A gente usa ordinal até o 10, que é 10º. Meio é 2. Terço é 3. Tá certo? Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Passou daí, não usa mais ordinal. Usa o cardinal acrescentado de avos. E a gente ainda teve quantidade de uma fração, para vocês entenderem melhor. 6 oitavo de 32. O que é que faz, ó? Esse e depois esse, para vocês entenderem, ó. Divide, depois multiplica. Então, como é que vai ficar? 32 dividido por 8. Lembra que no exemplo do slide era um pontinho? Quando você estiver lá na frente, vai entender. O pontinho é multiplicação. Aqui a gente vai usar o sinal de vezes, tá? Vezes 6. 32 dividido por 8 vai dar 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Então, 6 oitavos de 32 é quanto? 24.
4. É só vocês fazer isso aqui, ó. Divide, multiplica. Só é lembrar. Quantidade de uma fração. Divide o número pelo denominador. Multiplica o resultado pelo numerador. Você vai achar a quantidade da fração que você quer, tá certo? Preste atenção à atividade, tá certo? Não tem nada de dificuldade para vocês fazerem. É só prestar atenção e sabe, qualquer dúvida, pergunta que Tia Lau responde, tá? Até a próxima.